Olá pessoal, eu sou o Walter Leno Maifred Noronha, conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade. Estaremos hoje conversando um pouquinho sobre o contrato de prestação de serviço que o profissional da contabilidade precisa de cumprir, né, perante as nossas atribuições do dia a dia. Então, pensando nesse assunto, o Conselho Regional de Contabilidade se preocupa em dar a especial atenção, tendo em vista que nos trabalhos da fiscalização do CRC, esse é um assunto que rotineiramente tem um alto índice de lavraturas de auto de infração. Infelizmente, os profissionais da contabilidade não dão a devida atenção ao contrato de prestação de serviço e isso resulta em penalidades que muitas das vezes dói no bolso do profissional, e é isso que a gente está aqui tentando passar para vocês, essas dicas e orientações para fazer um contrato bem feito, para se preocupar com o cumprimento da normatização legal e evitar problema com a fiscalização do Conselho de Contabilidade, até porque é uma das atribuições do CRC, né, de fiscalizar a profissão, além de orientar, além de assessorar, né, na prestação dos serviços, mas a fiscalização também é um dos pré-requisitos legais para o CRC. Então, o CRC cumpre com essas prerrogativas e, para isso, a gente precisa também de observar todas essas exigências legais. Bem, queria iniciar o nosso bate-papo fazendo um breve cenário das normas legais que envolvem o contrato de prestação de serviço. Primeiramente, a regra ela está atrelada ao Código Civil, especificamente nos artigos 421 a 626, que fala sobre a relação contratual que envolve, né, todas as atividades. Aqui se encontra a prestação de serviço contábil, inclusive, tá? O artigo 593 até o 609, ele fala especificamente da prestação de serviços. E isso engloba o profissional da contabilidade. A prestação de serviço contábil tem os pré-requisitos conforme o Código Civil. Além disso, se preocupando também com as normas legais provenientes do Código de Consumidor. E por que disso? Porque a prestação de serviço contábil é atrelada ao Código Consumidor, sendo que os nossos clientes, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, são consumidores do nosso serviço. Então, o Código do Consumidor também se aplica às diretrizes legais e normativas legais do profissional da contabilidade perante a parte contratante, né? Então, o Código do Consumidor se aplica nessas questões. Uma outra normatização extremamente importante é a atual norma do Conselho de Contabilidade, específica a resolução CFC 1590 de 2020, que começou a viger a partir de julho do ano de 2020, que vem determinando quais são as regras que devem ser observadas pelo profissional da contabilidade quando da elaboração do seu contrato. Vejam que existe uma normatização específica falando de como deve ser realizado essa negociação contratual com o seu cliente. Essa norma, ela revogou a antiga legislação 987, lá de 2003, que falava sobre a obrigatoriedade do contrato, e agora, de uma forma muito mais sucinta, mais atualizada, a 1590 ela vem para resolver de forma mais objetiva acerca dos contratos de prestação de serviço. Além disso, nós temos a NBC PG 01, que é o conhecido Código de Ética Profissional, onde normativas específicas vêm trazendo a obrigatoriedade do cumprimento da elaboração do contrato. Veja, estamos falando, pessoal, que nós temos duas normas, sendo uma obrigacional e uma outra vinculada à ética. Então, quando o setor de fiscalização do CRC vem trabalhando nas exigências legais, além
de identificar o descumprimento da elaboração do contrato, que vai gerar uma multa pecuniária, uma multa em dinheiro, pode também resultar numa pena ética, porque esse é um assunto trazido no nosso Código de Ética. Então, tem a penalidade legal, pecuniária, e tem a peculiaridade moral, né, que é a implementação de censuras públicas reservadas e assim sucessivamente. Então, nós temos que se preocupar com essas normatizações. Destaco para vocês que o contrato de prestação de serviço não é apenas um papel. Ali se estipula as regras do jogo, né? A relação que vai ser definida entre você, profissional, com o seu cliente. Seja pessoa física, seja pessoa jurídica, seja entre pessoas jurídicas, porque você pode prestar o serviço como pessoa física e também como uma pessoa jurídica habilitada. E as partes têm a liberdade de estabelecer esse conteúdo, essas regras, os limites legais. Muitas das vezes o profissional ele não observa algumas regras e acaba sendo condicionado a prestar serviços que sequer lhe foi contratado, né? Que ele não negociou honorários, porque as regras do jogo não ficaram tão claras como deveria. Além disso, como eu comentei, que o Código do Consumidor se aplica na relação contratual, né? E a gente sabe que a parte fragilizada acaba sendo sempre a parte contratante. Então, existe a possibilidade da inversão do ônus da prova. Isso significa que é do contador, o prestador do serviço, a modalidade de provar quais foram os limites da contratação. E ele só consegue fazer isso se ele tiver um bom contrato de prestação de serviço devidamente formalizado entre as partes, tá? Então, para evitar esse embate do contabilista com o seu cliente, estipule no contrato aquilo que você está se vinculando a entregar de serviço para o seu cliente. Pois bem, como eu falei, né, a Resolução 1590, que rege a obrigatoriedade da feitura do contrato, já no seu artigo 1º, traz a seguinte redação: o profissional da contabilidade ou a organização contábil, veja, profissional como pessoa física ou organização como pessoa jurídica, deverá, e eu chamo atenção para esse comando, deverá impõe uma obrigatoriedade de celebrar o contrato de prestação de serviços por escrito, nos termos e condições da proposta acordada entre as partes. Como eu comentei com vocês, lá no Código Civil, permite-se, né, que o contrato seja na modalidade expressa ou na modalidade tácita. Ele pode ser falado ou pode ser escrito. Na norma contábil, ele exige a formalização por escrito. Então, é importante observar essas regras. E já no parágrafo único do artigo 1º da Resolução 1590, fala que o contrato escrito tem por finalidade comprovar a extensão e os limites da responsabilidade técnica, propiciando segurança para as partes em relação às obrigações assumidas. Quando a gente fala em determinar a extensão desses limites, é exatamente estipular até onde o profissional está responsável em ser exigido algum tipo de serviço. Porque muitas das vezes, quando sai dessa relação amigável e vai para um âmbito judicial, né, de responsabilidades por alguma irregularidade, se o profissional não estiver seguro na documentação que lhe é exigida, ele pode sofrer sanções muito sérias lá na justiça quando estiver envolvendo as questões no âmbito civil. Então, é no contrato que a gente estipula essas regras. A normatização legal traz como requisitos básicos aquilo que se relaciona no artigo 2º da Resolução 1590. Veja, ali é apenas alguns itens sugestivos mínimos.
Isso não quer dizer que o profissional não possa implementar ou colocar outras situações que se faça necessário. Veja só, no contrato de prestação de serviços deverá conter, no mínimo, a identificação das partes contratantes, e para esse ponto eu já chamo a atenção. Além das partes contratantes, né, o contratante e o contratado, que seria o contratado, o profissional, pessoa física ou jurídica, eu posso vincular também nesse contrato fiadores responsáveis pelo pagamento daquele contrato, como, por exemplo, o próprio sócio ou outras pessoas que envolvem ou garantem o pagamento daquele contrato. Além disso, detalhamento dos serviços a serem prestados de forma eventual, habitual ou permanente. Veja, pessoal, muitas das vezes na contratação pode-se entender que é obrigatoriedade do profissional realizar determinadas obrigações acessórias, mas essa obrigatoriedade vai ser ou não devida dependendo das regras que foram convencionadas. Então, se eu presto algum serviço eventual ou de forma habitual e permanente, isso tem que estar de forma clara no contrato de prestação de serviço. Seja numa divisão de atividades do âmbito contábil, do âmbito fiscal, do âmbito trabalhista, seja de uma apresentação de obrigação acessória anual ou qualquer outras regras que envolvem essa relação entre você e o seu cliente. Então, observe essas exigências. Além disso, uma cláusula que explicite e especifique quais serviços serão executados pelo contratante. Bem, acerca dessa cláusula, né, que explicita, né, quais são as atividades que vão ser prestadas, deixa claro no contrato, se você está prestando informações lá para a área contábil, para a área fiscal, para a área trabalhista, porque ali, definindo as regras, é o que você vai estar condicionado a prestar serviços, conforme o seu contrato. Acerca da duração do contrato, deixa claro qual é o período de vínculo do seu contrato, porque muitas das vezes o contrato se torna desinteressante. Então, se você já tem um marco inicial e final, você consegue rescindir sem nenhum problema, ou até mesmo bastando apenas renovar o serviço contratado. Deixar claro o valor dos honorários profissionais cobrados por cada serviço prestado, eventual, habitual ou permanente. Deixa claro o prazo do pagamento desses seus honorários, qual é o limite para que seja implementado em seu descumprimento alguma penalidade, juros, multa e assim sucessivamente. As condições de reajuste dos honorários, se você vai vai reajustar anualmente, semestralmente ou de acordo com um aumento considerável ali no serviço, condicionado a uma avaliação prévia. Deixe claro também a responsabilidade de cada um, seja do contratante, seja do contratado, sendo do contratante o detalhamento de tudo aquilo que ele tem que cumprir com você para que o seu serviço seja realizado com excelência, previsão de aditamento contratual, se houver algum fato novo que envolve a relação, a obrigatoriedade do fornecimento da carta de responsabilidade da administração. Veja, porque essa é uma exigência, né, da própria norma de que se vincule as obrigações contábeis, as demonstrações contábeis, né, balanço, DRE, a nota explicativa e todas as outras, conjuntamente com a carta de responsabilidade da administração. Então, coloque isso no seu contrato. Primeiro, porque é uma exigência legal, né? Um requisito mínimo. Segundo, que resguarda o profissional de qualquer outra reclamação futura que possa acontecer nesse sentido. Além disso, cláusula contendo a ciência do contratante relativa à Lei 9.613, a lei que envolve a lavagem de dinheiro, uma cláusula rescisória com a fixação de prazo de prévio aviso para o encerramento da relação contratual, porque exige-se uma comunicação prévia até para planejamento do contador e do cliente de seja procurar um novo profissional, ou seja, até mesmo, né, daquele contador preparar a sua equipe com a perda de algum dos clientes, e o foro para dirimir os conflitos, lembrando que
sugerimos, de forma bastante recente, a justiça arbitral também, para regularizar sobre as discussões contratuais que envolvem essa relação de prestação de serviço. Bem, na norma, exige-se também a elaboração de uma proposta prévia de prestação de serviço, está lá no artigo 4º da Resolução 1590, onde o artigo 4º fala o seguinte: a oferta de serviços deverá ser feita mediante proposta que contenha o detalhamento dos serviços, a periodicidade, o valor de cada serviço, condições de pagamento, prazo de duração da prestação de serviço, forma de reajuste, parte dos serviços que deverá ser executado e outros elementos. Isso significa que essa proposta preliminar, ela pode ser transformada, aliás, deverá ser transformada no contrato de prestação de serviço. Você apresenta uma proposta, condiciona ali o prazo para aceitação dessa proposta e depois transforma essa proposta em contrato. Claro que, se você já faz uma proposta com todas as exigências legais, uma proposta bem feita, bem fundamentada, com as diretrizes que nós comentamos anteriormente, a tua proposta já é o contrato, né? Então já atende aí as normas legais. Deixe claro no seu contrato de prestação de serviço as atividades contábeis que você está condicionado a apresentar, como, por exemplo, assessorias e consultorias, a escrituração contábil, fiscal e até mesmo atividades lá da elaboração da folha, do departamento pessoal. E deixe claro aquelas atividades que não envolvem, né, a atividade essencial da contabilidade, mas que muitas das vezes são prestados esse tipo de serviço e deve ser remunerado em atividade extra contábil, como, por exemplo, os registros societários, né, registro de contrato social, alterações, baixas, a apresentação de obrigações acessórias em todos os níveis, homologações de rescisão de contrato, né, que agora até não está obrigado, elaboração de contratos, de recálculos de guias, isso tudo são atividades que fogem da operacionalização e por isso pode ser remunerado em complemento à atividade contábil. Acerca dos honorários, chama atenção, né, para que você reveja seus honorários, sempre pensando numa projeção de aumento com um aumento do trabalho, e isso é o óbvio. Às vezes o contador fica acomodado de visualizar um aumento de trabalho, mas não reajustar os seus honorários. Importante sentar com o seu cliente, esclarecer essa situação, deixar claro como que vai ser feito o reajuste desses contratos, conforme a gente já comentou, fazer remissão sempre, né, a tabela de honorários dos nossos serviços. Nós temos tabelas pelos sindicatos, né, principalmente o Sindicontábil, o sindicato dos contadores, aos quais traz uma tabela referencial que nos baliza a apresentar preços de atividades extracontábeis e contábeis, que é importante, né, do profissional valorizar a profissão mediante as tabelas, pelo menos equiparando ou tendo um parâmetro para vincular a essas novas atividades. Além de ter a desvinculação do salário mínimo, tá? A gente não pode vincular os nossos honorários com o salário mínimo ou até mesmo com a alíquota de reajuste contratual conforme o aumento do salário mínimo. Tem que adotar algum outro índice lá que melhor lhe convier, INPC, IPCA ou qualquer outro. Proibição de reajuste unilateral, né? Tem que ter a concordância de ambos. E principalmente, conforme já mencionado, observar as diretrizes do Código de Ética. No item 7, 8 e 9 do Código de Ética está falando exatamente sobre a necessidade de elaboração do contrato de prestação de serviço e a penalidade ética caso não seja apresentada. Fique atento no seu contrato do limite legal que é exigido pelo Código Civil. Multa. Sugestão, né, de 2% ao mês, conforme parágrafo 1º do artigo 52 do Código do Consumidor. Juros de mora tem que estar limitado a 1% ao mês, de acordo com o artigo 406 do Código Civil, mas a correção pode ser definida de comum acordo entre as partes, conforme
a necessidade, né, o período de reajuste e assim sucessivamente. Pois bem, observe no seu contrato, fica uma dica aqui para trazer algumas salvaguardas, como por exemplo, colocar no contrato os e-mails dos clientes que receberão algumas informações, deixa isso evidenciado no contrato, destaque quem poderá retirar as informações da empresa, principalmente agora, a gente vai comentar daqui a pouquinho sobre a LGPD, se algum funcionário tem autorização, se alguém do financeiro tem autorização de obter algumas informações, enfim, deixe isso convencionado no seu contrato. Não seja genérico na redação das cláusulas, seja pontual, faça um contrato bem feito. Exija, né, a carta de responsabilidade, conforme a gente já comentou da sua obrigatoriedade. E seja sempre atento a renovar e adequar o seu contrato constantemente. Tá? É importante atualizá-lo e aditá-lo na medida em que as situações vão evoluindo dessa relação consumerista de prestação de serviço contábil. Pessoal, acerca do distrato, nós temos que chamar atenção. Por que eu tenho que formalizar um distrato de prestação de serviço contábil? Primeiro, porque é uma determinação legal. Lá no artigo 6º da Resolução 1590, traz a seguinte redação: o rompimento do vínculo contratual implica a celebração obrigatória de distrato entre as partes, com o estabelecimento da cessação das responsabilidades dos contratantes. Veja, o artigo 6º obriga a feitura do distrato daquele contrato. Então, eu tenho que fazer um documento para romper, para trazer a ruptura daquela prestação de serviço. E isso é feito através desse distrato. E é nesse documento que nós determinamos o prazo para entrega de algumas obrigações acessórias, a responsabilidade de entrega de algumas obrigações, pensando em obrigações anuais, e dentre diversas outras situações que possam estar sendo invocadas ali no seu contrato. O importante é que, obrigatoriamente, o distrato deve ser realizado. Tá? E como uma segunda possibilidade, a proteção. Por quê? Quando você apresenta a ruptura daquela prestação de serviço, você não traz para si a responsabilidade legal de cumprimento de alguma coisa que o cliente pode ser penalizado e vai querer cobrar ou exigir do contador essa vinculação. Então, o contrato e o distrato lhe protege de toda e qualquer possibilidade que possa lhe ser exigida que não é de sua responsabilidade ou que não ficou convencionado entre as partes. Então, se proteja. É bom para o profissional e é obrigatório, né, perante as regras da contabilidade. Nós temos uma resolução que obriga a feitura tanto do contrato quanto do distrato. Deixo algumas dicas para colocar no seu contrato acerca de quando houver essa ruptura da prestação do serviço. Primeiro, encaminhe notificação dando prazo para comparecimento e retirada de documentos, principalmente quando o cliente ele perde o desinteresse de buscar a documentação, ou até mesmo quando sumir. Comunique essa responsabilidade perante alguns órgãos, deixe pública a informação, seja em jornal de grande circulação, dê publicidade que aquela responsabilidade ela já aconteceu, ela foi rompida. Então, é importante adotar algumas regras para que isso aconteça. Comunique o fato ao Conselho de Contabilidade, crie cláusulas do seu contrato informando o endereço para entrega dos documentos em caso de rescisão de contrato. E, é claro, exija do seu cliente a obrigação de manter o endereço tanto dos sócios, quanto da empresa, quanto dos fiadores devidamente atualizado, havendo a necessidade, claro, de comunicar ou de encaminhar
alguma comunicação formal a essas pessoas. Encaminhe o e-mail para aquele indicado sempre no contrato que vocês vão estar deliberando. Se, na pior das hipóteses, não conseguiu localizar aquele seu cliente, pega essa documentação, conseguindo em cartório ou na justiça, né, através de uma ação de consignação de documentos, e coloque a cláusula determinando até mesmo a retirada dos documentos do seu escritório sob pena de pagamento de aluguel. Até porque, muitas das vezes, se você não trabalha totalmente em modo digital, eletrônico, a guarda desses documentos vai estar ocupando espaço, você vai estar condicionado a manutenção e a guarda desses documentos. Então, estipule uma cobrança de aluguel frente a isso. Chama atenção, pessoal, para uma informação muito importante que já está em vigor, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei 13.709 de 2018, que é a lei apelidada como LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, ela exige a proteção de dados pessoais, físicos e digitais das empresas e dos cidadãos brasileiros. A contabilidade trabalha com dados o tempo todo dos seus clientes, dos seus funcionários, dos funcionários dos clientes, dos fornecedores dos clientes, de documentos fiscais importantes, que, é claro, a LGPD está preocupada em vazar esses dados. Claro que não se confunde com a obrigatoriedade de cumprir com as obrigações acessórias, que o contador está condicionado. Mas você tem funcionários, vocês têm pessoas que estão prestando serviço de manutenção na sua empresa, e a LGPD quer garantir que esses dados digitais ou físicos não vazem para terceiros. Então, o profissional da contabilidade tem que se preocupar com essas novas normatizações. Por quê? Manuseio feito por colaboradores, funcionários de empresas terceirizadas, clientes e fornecedores acontecem toda a hora. Então, deixe isso claro no seu contrato, inclusive, das regras da LGPD. Evite as multas, porque a lei traz multas pesadíssimas se houver o descumprimento de algumas das informações que a LGPD vem exigindo. Conheça essa lei, estude ela. Faça um consentimento no recolhimento e no uso de dados, crie formulários para consentir e autorizar essa troca de documentação perante o seu cliente, isso é muito importante. Deixe claro a diferenciação entre o controlador dos dados e o operador dos dados. Para isso, sugerimos a criação de comitês de segurança de informação dentro do seu escritório, para que esse gerenciamento, esses formulários sejam realmente acompanhados e atualizados. Crie medidas de redução de exposição de dados internamente, crie formulários para que esses dados eles não vazem, não vá para terceiros de uma forma indevida. Observe a responsabilidade das empresas, das pessoas terceirizadas junto ao seu escritório que tem acesso, seja da parte do TI, seja uma manutenção remota, seja do software da sua contabilidade que tem acesso aos seus dados, enfim. Se preocupe com essas questões e conheça também uma norma da ABNT, a NBR ISO IEC 27701 de 2019, que ela traz a preocupação com a preservação dos dados. É importante, talvez até, de contratar uma consultoria para que você evite essas penalidades que a LGPD vem trazendo. Pessoal, de forma muito sucinta, muito rápida, são as considerações principais que a gente chama a atenção para você, profissional, que está na labuta do dia a dia e sabe que deve ser cumprida algumas prerrogativas perante o Conselho, seja na obrigatoriedade do cumprimento dessas normas para evitar autos de infração, seja para se resguardar perante o seu cliente na prestação do seu serviço. Então, observe essas regras para evitar problema, porque
o descumprimento de entrega de contrato de prestação do serviço é um dos itens de maior incidência de penalidades do setor de fiscalização, porque o profissional acaba não observando essas regras, não faz contrato e acaba sendo penalizado. Evite isso, não tem sentido, né? Você está se protegendo, então cumpra com essas prerrogativas. E eu deixo aqui para vocês uma frase, né, de reflexão, que um serviço bem feito é igual uma complicação a menos no futuro. Uma frase de Dalvão Mioto, fica para uma reflexão para todos vocês. Agradeço pela atenção despendida e me encontro à disposição aqui no Conselho Regional de Contabilidade, junto ao setor de fiscalização, em auxiliar em toda qualquer orientação complementar que seja necessário. Um grande abraço, muito obrigado pela oportunidade. Tchau, tchau.